Bom, meu nome é Jovita, eu nasci em Minas, mas vim para o Rio de Janeiro muito cedo e amo essa cidade e meus filhos são cariocas, Priscila e Vitor. Eu casei, tive 2 filhos aqui, a Priscila, que fez 40 anos esse ano, e o Vitor, que vai fazer 38. E Priscila foi assim um presente que Deus me deu. Foi uma gravidez difícil, engordei bastante, eu era muito nova, tinha 19 anos e tive rubéola na gravidez dela e todo mundo queria que eu tirasse o neném, assim, poderia tirar por causa da rubéola, a lei me amparava e foi muito interessante porque eu tive um sonho que ela falava, né? Eu vi aquele bebezinho igualzinho como ela nasceu e ela falava: eu quero nascer, eu tô bem. E perante a isso, eu estava completando, ainda não tinha 3 meses de gravidez. Eu fui até o final e a Priscila nasceu igualzinha quando eu tive esse sonho. Então, assim, desde que ela nasceu, assim, a gente tinha uma ligação, eu tinha, né, uma ligação bem grande com ela, porque eu ficava muito impressionada como é que veio igualzinho aquilo que eu já falava para todo mundo, né, os olhos bem, parecia uma jabuticaba, moreninha. E Priscila se desenvolveu bem, foi tudo bem, mesmo eu me separei. Ela tinha 7 anos quando eu me separei do pai dela e foi uma separação meio conturbada, mas a gente era muito unido, eu, Priscila e Vitor, a gente vivia bem juntinho um e outro e eu gostava de acampar, viajar, a gente fazia bastante coisa juntos. E ela foi se desenvolvendo e ela tinha, assim, todos 2, tanto Priscila quanto Vitor, tinha aptidão para esporte, ela jogava tênis, nadava, fez ginástica olímpica, enfim, mas ela não gostava tanto de competir quanto o irmão, ela gostava de fazer o esporte em si. E era boa aluna, muito inteligente, sempre passou direto em tudo. Ela acho que com 14 anos, 15, ela fez intercâmbio nos Estados Unidos, então falava muito bem inglês. E ela tinha uma habilidade artística muito grande também. Priscila pintava muito bem, fez belas artes, Parque Lage, e ela tinha essa sensibilidade, ela era muito sensível. Além da sensibilidade dela, ela era muito carinhosa. Era das amigas, assim, quando ela sabia que uma estava gripada, ela no outro dia ligava, melhorou, assim, a delicadeza dela com as amigas, com tudo, com a avó, comigo, com o pai, com o irmão, era muito preocupada com tudo, com todos. E, inclusive, na minha família, o apelido dela era Mel, porque ela era realmente muito carinhosa, muito, mas muito mesmo. Ela se diferenciava e tinha um coração muito grande, né? A gente fazia trabalho na Cruzada São Sebastião, na Gardênia, e quando a gente ia fazer a cesta básica, comprar alimento, uma vez eu fui ia comprar um arroz que não era tijuão. E ela falou: mas se a gente come tijuão, eles também têm que comer tijuão. Então ela era assim, ela era muito, muito mesmo sensível, né? Mas ela, quando tinha mais ou menos 16 anos, ela começou a aparentar depressão. E ela teve uma depressão forte nessa idade, precisou de tomar remédio e tudo. E eu acho que essa sensibilidade que ela tinha, assim, essa preocupação que ela tinha com os outros, isso fazia dela essa pessoa especial, assim. Mas quando o Vitor
estava noivo, né, e coisa e tal, ela estava muito feliz com o casamento do Vitor. E os dois se curtiam muito. Então ela estava passando um momento muito bom da vida dela, assim, muito feliz. E ela estava namorando e, enfim, ela passou. Esse era o momento, assim, estava trabalhando, estava namorando, o Vitor casando, ela feliz, muito feliz ela estava e, enfim. Então foi nesse momento que isso veio acontecer, assim, que eu falo que veio. É uma dor, furacão é pouco, né? Furacão Catarina é pouco, o tsunami é pouco. Nada, não tem palavra para falar quando acontece um negócio desse numa família. Eu sempre além de gostar do Rio de Janeiro, porque apesar de eu nascer em Minas e passar minhas férias, a nossa família é sempre muito unida, eu sempre gostei do Rio de Janeiro. E na minha família, por incrível que pareça, só eu que tinha sido assaltada. Meus pais morreram, nunca foram assaltados. Priscila e Vitor já tinham sofrido assalto de rua e coisa e tal, mas eu acho que as pessoas vão sendo criadas com isso e vão passando, né? Mas eu tinha uma preocupação porque eu cheguei a trabalhar no mesmo local que ela trabalhava, que é ali na Presidente Vargas, perto do Morro da Providência, e ali estava passando uma época de muito sequestro relâmpago. Eu tinha muito medo, assim, tanto é que era sempre uma preocupação, como é que ela viria, de táxi, de condução, se tinha carona, porque ali, inclusive uma prima dela que trabalhava no Jornal do Comércio, eles chegaram a fechar o jornal de tanto assalto. Então, assim, isso me dava assim, um pouco de preocupação. Apesar de que ela trabalhava dentro da Fundação Rio Esporte e Lazer, ela trabalhava com a comunidade, mas isso não era um problema para a gente, porque eu sempre trabalhei em trabalhos dentro de comunidade e eles sempre trabalharam junto comigo, inclusive o Vitor tinha um projeto dentro da Cruzada São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, assim, isso não era o problema. O problema mesmo era certos locais, e o trabalho da Priscila ficava perto de um local perigoso, infelizmente. E eu acho que dali surgiu alguma coisa infeliz na vida dela, por ela estar trabalhando ali naquele local, eu acho. Na época do acontecimento, a gente morava no Itanhangá. A gente sempre morou Leblon e Gávea, que era a zona sul do Rio de Janeiro. Mas depois, quando o Vitor voltou dos Estados Unidos, ele quis comprar uma casa e a gente foi morar nessa casa lá no Itanhangá. Porém, como eles foram criados a vida inteira, eles tinham uma coisa muito boa. Apesar de Rio de Janeiro as pessoas pensarem assim, é muita zoeira, mas não, a vida do dia a dia no Rio é igual a qualquer lugar. Inclusive as amizades deles eram amizades desde criança. E filhos de amigas que a gente namorava juntos. Então as minhas amigas, a gente tem 40 e poucos anos de amizade. E dentro da escola e dentro do local que a gente morava, que eu morava ali em frente ao Flamengo, as amigas são até hoje. Inclusive, isso foi uma boa herança que a Priscila me deu, foi as amigas dela, que hoje eu participo de casamento, nascimento, tudo. Isso é um grande suporte na minha vida, são as amigas dela, porque são desde pequenas. A gente é tia para lá, tia para cá, porque a gente conhece desde pequeno. Então, assim, a Priscila tinha essas amigas, né? Assim, ela tinha uma vida de amizade, ela estava sempre junto com as amigas, fim de semana. Então, ela não se adaptou a morar lá no Itanhangá, que é na Zona Oeste, ali na Barra.
E como minha mãe morava na Gávea, ela tinha um quarto lá dela, quarto com roupa, guarda-roupa, tudo, porque ela ficava mais lá. Mas como o Vitor veio, já estava casado e ele ia lutar, 10 dias depois ele ia lutar, a casa ficou para ele, porque ele veio com a Joana, a família da Joana, treinador, sparring. E a Priscila estava namorando e esse namorado era um pouco ciumento. A Priscila foi para casa dele, ficou lá uns 10 dias. E no domingo, passou o dia 31, né? A gente foi para a igreja. Ela não foi na igreja, ela ficou com o namorado, a mãe do namorado, o irmão da Joana, que eles quiseram ir, que eles foram para uma festa ali na praia, no posto 6, ver os fogos. E eu passei o Réveillon com a Joana, o Vitor, na igreja. E quando terminou aquela... Porque foi justamente igual esse ano que passou, que não foi no meio do ano, não foi no meio da semana. Então, quando começou a semana de janeiro normal, quase ninguém estava indo trabalhar, porque deu para emendar bastante. Então, 9 de janeiro era sexta-feira e eu passei essa semana junto com ela na casa da minha mãe, porque a casa estava cheia e ela estava assim... No domingo, quando ela foi lá para casa, eu achei ela meio triste. E ela, inclusive, conversou com a mãe da Joana, que estava tentando terminar o namoro. E como eu estava vendo muita coisa do Vitor aqui no centro da cidade, consulado, passaporte, eu fui ficar para casa da minha mãe, que era mais fácil para vir para a cidade. E a vida da gente era assim, normal. Priscila estudava, ela estava estudando no Bennett, ela chegou a fazer alguns períodos de arquitetura, porque ela queria muito fazer uma faculdade, porém o lado artístico dela sempre fazia ela trancar e ir para Belas Artes. Mas como acho que o Vitor já não tinha dado um canudo para o pai, e aquilo era família toda, tudo é de formados, né? O Vitor foi ser lutador, não quis nem saber de... Mal ou bem, com muito custo, chegou no 2º grau, assim. Ela ficava assim entre dúvida, entre arquitetura e Belas Artes, sempre nessa briga particular dela. Ela fazia terapia e até por conta sempre a depressão dela tinha que ser olhada e coisa e tal. E ela tomava sempre remédio para depressão, ela nunca parou. E estava sempre com as amigas, às vezes viajava, sempre carinhosa, principalmente ela que resolvia tudo da vida da minha mãe. Banco, médico e minha também, porque ela adorava fazer supermercado. Então essas coisas assim, além disso, além de ser uma filha muito carinhosa, amorosa, ela era boa dona de casa e sempre ocupada, assim. A gente nunca... Priscila, não só para a família, quanto para as amigas, né? Então, assim, a rotina dela era sempre assim, era muito fácil, porque as amizades dela sempre foi muito aquelas amigas, nunca foi menina de ir pra funk, sim. Porque aqui tem essa cultura, né, do asfalto e das comunidades. Tem festa e se junta todo mundo, mas ela nunca gostou muito, não. Sempre era mais reunião dos amigos, viajar para Angra, Búzios, né? E nesse dia ela acordou com muita cólica, muita mesmo. Então, mais ou menos, quando foi assim, mais ou menos umas 10 horas, ela já tinha tomado 2 Postan.
E ela não queria ir trabalhar porque ela estava muito mal. E eu falei, Pri, mas seu chefe, você é secretária, já não vai quase ninguém. Como eu tenho que ir para a cidade, eu te levo e você volta de táxi, ou eu, se quando eu tiver que buscar os passaportes, eu mesmo te busco. Aí ela foi, a gente foi conversando pelo meio do caminho, eu perguntando sobre o namoro e ela reticente em falar, não estava querendo muito conversar. E aí eu deixei ela ali na esquina da Presidente Vargas, com a Avenida Passos, para ela atravessar para o outro lado. Ali foi o último momento. Eu nunca imaginei aquilo. Que dali nunca mais ia ver minha filha, né? Pelo menos por enquanto, até agora, isso já se passaram 11 anos. E ali acabou a história da Priscila, né? Então, isso para mim é uma coisa assim de pirar. Eu falo que eu tô caindo nesse abismo e não chego nunca num lugar. Eu não vejo luz no final do túnel, tô sempre no túnel. Porque eu encontrei uma coisa pior do que a morte. É muito pior do que a morte, é você ser mãe de um desaparecido. A semana toda já foi um pouco difícil, porque Priscila estava reticente em encontrar com o namorado. Inclusive, eles tiveram assim, porque ele queria uma festa, que ela fosse uma festa com ele, na quarta-feira, que ia a família toda dele, ele queria apresentar a Priscila para a família toda, e a Priscila não quis ir. Tanto é que eu fiquei na casa da minha mãe a semana inteira com ela, né? Porque eu senti que ela não estava bem nessa questão, que ela estava precisando de suporte. E na quinta-feira ele apareceu lá, eles saíram para conversar, porque ela já não queria mais, mas ela voltou muito calada, não queria conversar. E na sexta-feira, quando ela acordou mal, né, eu não pressenti nada de ruim, porque já estava ruim, né? Assim, ela com essa cólica, essa questão com o namorado. Então, assim, eu nem pensei que eu estava sentindo alguma coisa, porque a situação já estava ruim. Mas, quando eu deixei ela, passei aqui na cidade, deixei os passaportes para despachante levar para o consulado. Quando eu voltei para casa, o namorado dela me liga. Ah, Priscila tá aí? Aquilo sim que me soou estranho. Eu falei, não, Lucas. A Priscila foi trabalhar, inclusive eu deixei ela lá. Você não a viu, não viu as coisas dela, você passou lá. E aí ele me ligou, tava um barulho. Eu falei, mas tá um barulho estranho, onde você tá? Ele falou, eu tô aqui no Orelhão. Pra você ver, há 10 anos atrás, 11 atrás, o Orelhão ainda era bem popular, né? Isso é outra coisa, assim, que a gente ressente no caso da Priscila, que hoje em dia tem câmera em tudo quanto é esquina, prédio. Na época não tinha nada disso. Então, assim, ali me soou estranho. Tanto é que logo depois que ele desligou, eu liguei para minha irmã, que trabalha na Petrobras, aqui perto, e pedi para ela dar um pulo lá onde que fica o trabalho dela, para ver se tinha tido algum desastre. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, será que a Priscila foi atropelada e levaram ela para o Souza Aguiar? E aqui, se você cai duro, acontece alguma coisa, te roubam tudo. Ninguém tem pena do defunto, do atropelado. É um problema sério. Então, a minha irmã veio e me ligou, falou, não, Jovita, por um acaso não teve nada. E esse dia, por um acaso, não teve nada até o final do dia. Não teve, os bombeiros não saíram do quartel, que é uma coisa inédita. E dali eu fiquei o tempo todo ligando
que ele, segundo ele foi almoçar, voltou pro trabalho, e eu falava: Lucas, Priscila não voltou? Porque, lógico, não atendia o telefone da mesa dela, porque ela não voltou, né? E eu fiquei naquela preocupação, liguei para a casa dele para falar com a empregada, para saber se a Priscila tinha voltado para lá. E ali eu comecei a ligar para as amigas dela, porque eu achei estranho. Porque a Priscila sempre foi de ligar para saber como é que a gente estava, ligar para falar que se ela ia para algum lugar, ela sempre avisava, porque a gente vive numa cidade violenta. Então, tanto o Vitor quanto a Priscila, por exemplo, todas as vezes que o Vitor ia dormir fora, fazer alguma coisa, ele sempre avisava. Priscila também, nunca foi assim, todos davam uma satisfação, não por falta de confiança, isso ou aquilo, mas porque no Rio de Janeiro você precisa disso, né? E ali, quando foi passando as horas, nada da Priscila aparecer, nem ligar para nenhuma amiga, que eu achei estranho, porque ela sempre se comunicava com as amigas estavam sempre se comunicando entre elas. Eu liguei para Joana, eu falei: olha, Joana, está acontecendo isso. Vamos ver até mais à noite, esperar anoitecer, mas senão vai ter que falar para o Vitor, a gente tem que... Não tem, porque você nem sabe o que você faz, né? E foi o que aconteceu. Começou a anoitecer, Vitor foi lá para casa, aí nessas alturas ele foi na polícia dar o caso que a irmã não tinha voltado. As amigas também já estavam preocupadas, os amigos, e aí a gente começou. Umas pessoas foram para a rodoviária, umas para os hospitais, uma para rodar por aí. E aí começou a nossa batalha de procura. Foi quando começou a anoitecer. Quando começou a anoitecer, eu falei: aconteceu alguma coisa. Eu nunca imaginei que Priscila seria isso, de desaparecer, porque eu pensei: bom, ou ela foi atropelada, ou ela sofreu um assalto, mas eu sempre estava esperando um retorno disso, entendeu? Foi difícil passar na minha cabeça que aquilo ia ter uma dimensão maior. Foi quando começou a dar 1, 2 horas da manhã, as pessoas eu fiz um encontro com as mães de algumas colegas dela que eram bem unidas a mim, e as colegas, cada um voltando da onde foi. Ali eu vi que a coisa era pior do que eu imaginava. Ali eu senti que uma coisa muito séria, né, tinha acontecido. E, infelizmente, na época do Rio, a divisão de sequestro era super ativa, porque estava tendo muito sequestro relâmpago, seguido de morte, né? Então eu comecei a já ficar bem nervosa, o Vitor também. Foi muito difícil, que eu fiquei na casa da minha mãe, que é ali na Gávea, um ponto muito mais central, e o Vitor foi para casa, né, com a Joana, a mãe da Joana, o irmão, uns amigos dele. E ali a gente viu, não só eu, como ele também, que aquela noite, aquela madrugada, aliás, eu fiquei 1 semana praticamente tomando remédio para dormir, eu não conseguia dormir. Todo mundo dormindo. Minha casa ficou um acampamento, porque aí, ao passar dos dias, amigos, a família, minha família de Belo Horizonte, de Brasília, veio todo mundo para cá. E chegava uma hora que todo mundo dormia, eu não conseguia dormir, mesmo tomando um remédio para dormir. Era uma sensação assim que eu não queria que aquele dia acabasse, né? Era como se eu precisasse que aquele dia não acabasse para ela voltar, né? A sensação é que se eu dormisse, era a realização que aquilo estava acontecendo, né? Eu não queria que aquilo tivesse acontecendo.
Então foi muito difícil eu dormir. A primeira noite que eu dormi foi quase 7 dias depois. E eu não comia, não dormia. Eu nem sei como é que eu respirava, para te falar a verdade. Só querendo saber notícia, assim, que se alguém tinha alguma coisa. Nisso a gente já estava mais envolvida com a delegacia. Enfim. Muito difícil, muito difícil. O Vitor procurou a polícia naquele dia mesmo, né? Ele foi dar queixa do desaparecimento da irmã na 14ª, ali no Leblon. E no outro dia, enfim, por ser o Vitor, por ser a Joana, eu não sei porquê, alguém de alguma televisão já estava ligando para eles, para saber o que tinha acontecido, porque eles estavam na delegacia. Aí o Vitor falou e aí começou já a sair nos telejornais. E a gente muito preocupada também com o Vitor, porque ele ia lutar pelo cinturão. E a gente tinha uma ideia, assim, que fazendo tudo isso, a gente ia ter uma resposta rápida. Então lá em casa a gente fez um ato, chamou vários atletas, amigos do Vitor, artista, pedindo se alguém tivesse alguma notícia para reportar. E sexta-feira, teve sábado e domingo, a polícia já tinha dado uma busca por aqui, na área, pelo centro da cidade, e não tinha nada assim de acontecimento. Eu fui para a polícia na segunda-feira, já fazer um retrato de tudo da Priscila, para ver os últimos passos, quem estava, quem não estava. E nesse dia, quando eu cheguei na polícia, as próprias amigas todas querendo ajudar, tia, o que a gente faz, o que a gente ajuda? Todo mundo querendo ajudar, né? E nesse dia, quando eu cheguei na delegacia, foi a vez que me deu uma coisa estranha, porque o namorado dela estava com o pai e o Técio Lins e Silva, que é um dos maiores criminalistas. Aquilo eu achei estranho. Aquilo até hoje, para mim, não desce na minha cabeça, porque desaparecimento não é crime, né? Ali estava todo mundo querendo ajudar a polícia para ver aonde poderia ter alguma coisa, né? Então, dali eu já não saí mais da polícia praticamente. Eu ficava lá para ver se tinha alguma notícia, enfim, para saber o que eles estavam fazendo. Era o lugar mais reconfortante para mim, era dentro da polícia. Mas, como na segunda-feira, dentro do trabalho dela, já tinham pedido um pedido de resgate da Priscila, o caso dela foi para a divisão de sequestro. E no meio da semana eu também tive nisso meu telefone já estava grampeado pela polícia. Eu tive um pedido de resgate para ela também, mas veio dentro de Bangu. E eu fui muito bem nisso. Eu agradeço muito a todos os policiais que nos atenderam, que ficaram no caso, porque eles nos deram, e nós fomos obedientes, né? E o telefone, nunca nós demos o nosso telefone, apesar de alguém ter conseguido o nosso telefone dentro de Bangu, porque ligaram para o meu celular, mas sempre saía o telefone da polícia, da divisão de sequestro, e nunca falar nada a respeito de Priscila, de nada. Então, dessas 2 vezes que aconteceu, eles falaram: você pede uma prova de vida, porque senão você vai ser refém de todos os bandidos, todo Bangu. E a gente pediu uma prova de vida e nenhum desses aconteceu. Então, o tempo foi passando, aí a gente entrou em contato com o Disque Denúncia para botar a foto da Priscila no site, enfim, aí começou. A gente
botou outdoor na cidade, porque os amigos, o que pode fazer? Então, eu acho que o outdoor é uma coisa muito necessária para os desaparecidos. Devia ter lugares estratégicos, perto de rodoviária, perto de saída, no centro da cidade, e outdoor com retrato, não como da Priscila, foi da Priscila, mas eu acho que devia ter sempre assim rodízio, porque o outdoor faz, as pessoas veem, é uma coisa que ajuda muito, né? O caso, então, as pessoas... E nesse meio tempo, com o caso repercutindo, até porque o desaparecido, ele é um pouco discriminado. E a gente levantou essa bandeira mesmo de falar, desapareceu, né? E porque as pessoas pensam, se desapareceu é porque se é homem, jovem, é tráfico, é vício. Se é mais velho, fugiu com amante ou com não sei o que, foi com, enfim. E a Priscila não tinha nenhuma característica de estar envolvida em nada, não tinha mesmo. E ela era uma mulher, ela, se quisesse viajar, ela já tinha morado fora 2 vezes, entendeu? Não teria necessidade de fugir de casa para encontrar namorado, para nada, porque ela tinha o dinheiro dela, enfim. Tanto é que o salário dela não foi nem mexido. Então, mas as pessoas, quando fala desapareceu, já tem, principalmente dentro da polícia, às vezes, eu escutei, quando acabar o verão ela volta, deve estar na Bahia. Ela mesmo já foi na Bahia, que eu tenho primo que mora lá, a prima dela, que é muito amiga dela, tinha casado e estava morando lá, sem necessidade, né? Então, a gente levantou mesmo essa bandeira dos desaparecidos até hoje. E eu uso a camisa e falo na televisão porque é uma questão social desaparecido, porque a gente não depende só da polícia, a gente depende da sociedade, depende da imprensa, depende da foto estar ali, das pessoas não esquecerem. 10 anos, muita gente era criança, hoje já está rapaz, já está homem, né? E a gente nunca sabe de onde pode vir ajuda. Então tem que estar sempre, sempre falando dos desaparecidos, porque é a única maneira. E aqui a gente viu que fazia é uma nova linha de investigação, é uma investigação totalmente diferente, que entra a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, e com isso eu vi que fui entrando em contato com outras mães, como a gente carecia, a gente é órfão, a gente era órfão do poder público, do poder inclusive da polícia. A polícia está ali para prender assassino, ladrão, resolver assassinato, resolver roubo de carro. E o desaparecido? Que nem crime é, até chegar Então, assim, o que eu vejo hoje é que, de alguma maneira, Deus me dá força para eu não morrer. Porque eu pensei que, quando eu entrei em contato com a Ivanise e outras mães, minha filha desapareceu, tem 13 anos, 10 anos, 5 anos. Eu falei, gente, eu não vou viver isso, porque eu vou morrer antes. Eu não tenho condição de viver isso, né? Já tem 11 anos, Deus vai dando força, uma segura na mão da outra. E eu tive a graça de poder ter feito essa delegacia de desaparecido em nome dela. Não para ela, talvez, mas para os outros que vão vir aí, porque não para, né? E, infelizmente, eu não sei como é que eu falo, eu sei que é o que mais cresce, é o desaparecido para tráfico de seres humanos, que muita gente ainda não acredita, para tráfico de órgão, para escrava sexual e para os assassinatos que a gente vê aí também.
Enfim, eu acho que Deus está me dando força para ter essa missão, né? Não, mas por ela ter depressão, o psiquiatra da divisão de sequestro falou que se ela sofreu alguma violência, entendeu? Por ela já ser assim mais sensível, ela poderia ter, eu não sei qual é o nome, mas ele falou que dá muito da pessoa realmente perante um trauma esquecer, ter um lapso total de quem é, onde é, para onde ia. E ele falou que isso é muito comum, assim, com pessoas que sofrem algum trauma, assim, se ela tivesse sofrido algum trauma, assim. Então, umas vezes eu aposto nisso, entendeu? Eu tenho várias apostas, aos 11 anos, né? Pra te falar a verdade, já teve vezes que eu pensei que ela pode realmente não estar mais aqui, entendeu? Terem realmente assassinado ela, até porque o Morro da Providência foi a divisão de sequestro que acabou com o tráfico no Morro da Providência. De tanto que eles subiram lá, de tanto de denúncia anônima. O corpo da Priscila está aqui, o corpo da Priscila está ali, fulano sabe, não sei o quê. Enfim, era bombeiro, polícia, cachorro, guarda municipal. Eles subiram muito o Morro da Providência. Acharam outros ossos, mas nada de Priscila. Então, assim, eu às vezes fico pensando, mas também às vezes fico pensando que ela pode ter tido mesmo sofrido alguma coisa, entendeu? E nisso, sei lá, aconteceu, porque nesse meio tempo a gente já teve 2 casos de pessoas que saíram de São Paulo para trabalhar, apareceram aqui. Nem sei como, andando, pedindo carona, sem saber, meio desnorteado. Então, eu fico pensando que isso pode ter acontecido, como vários casos, assim. Eu tive em São Paulo uma vez que a Cristina Rocha, lá do SBT, me falou de casos que eles já viram em hospital, de pessoas estarem ali sem saber quem são, nem saberem como é que chegaram lá. Enfim, eu já tive na mão, né, retrato de pessoas que mandavam para a polícia, mas nada de Priscila. Tanto é que no Rio de Janeiro, em Minas, na Bahia, em Brasília, em São Paulo, de meninas de estarem andando assim, meio desnorteadas, as pessoas ligarem para a polícia e falar: olha, tem uma moça aqui, será que não é irmã daquele lutador? Essas meninas hoje foram para casa, né? Então, eu espero, né, assim, que alguma coisa boa nesse gênero, né, dela ter caído na mão de alguém bom, uma família boa, enfim. Mas também às vezes eu penso, a maldade está tão grande. O outro lá é assaltado, entrega a mochila e o cara dá um tiro na cara dele. Uma pessoa dessa faz o quê, né? Apesar de que as amiguinhas dela falam: tia, a Priscila é tão meiga, tão doce, que a pior criatura do lado dela fica boa. Então, eu também creio que isso pode acontecer, né? Enfim, é difícil, é muito difícil. Eu passei 5 anos dentro da divisão de sequestro, porque todos os telefonemas que chegavam lá sobre Priscila, eu queria ver, queria saber. Todas as coisas que se passavam lá pelo disco denúncia, o pessoal de lá ficaram muito meus amigos, e eles também passavam para mim. E a única pessoa que podia falar da veracidade daquilo seria eu.
né? E em nenhum momento, apesar de eu até pensei em ir atrás de um jornal aqui chamado Última Hora, que é Última Hora, que falou que traficante falava da Priscila, que subiu e tudo. Aquilo assim não me abalava, porque eu conhecia minha filha, entendeu? É triste, né? De você ver assim, as amigas às vezes ficavam revoltadas. Mas olha, você quer a sua filha, sabe? Chegou uma hora que qualquer coisa, fosse o que fosse, eu queria que Priscila existisse, que Priscila, entendeu? Qualquer amor bandido para mim estava valendo a pena. Chega uma hora você quer qualquer coisa, mas você quer a sua filha. Da onde vier, como vier, entendeu? Seja o que fosse. Mas uma das coisas assim que eu tive muita surpresa foi de videntes, que a Priscila no mesmo dia era visto no norte do país, no sul do país, enfim, nem o Espírito Santo era tão pródigo como ela, porque ela estava ao mesmo tempo, da mesma maneira que falava, ela subiu um morro tal, no mesmo dia ela estava no outro morro tal. Nossa, ela foi namorada de todos esses morros aí, nunca vi. Então, aquilo chegou uma hora assim que já nem queria saber daquilo, porque era tão banalizado, né? E, enfim, que aquilo não só não me feria, mas como também... Mas, assim, eu só tenho como agradecer, porque todas as denúncias plausíveis e possíveis foram averiguadas, todas, entendeu? Foram a Cabo Frio, foram a vários lugares fora do Rio, checar a denúncia, foram na Marina, que falaram que a Priscila estava presa num barco, enfim, tudo foi checado dentro do possível. Até que nós chegamos com a Linha Direta, né, o programa da TV Globo, e depois a gente teve no Fantástico, que uma mulher se entregou para o Fantástico falando, olha, meu bando matou Priscila Belfort por uma dívida de tráfico de droga do namorado. E, inclusive, em São Paulo saiu com essa manchete. Aqui tem o depoimento dela, falando que o dono lá do tráfico achou que pegando a Priscila faria o namorado pagar mais rápido. Enfim, foi revirado lá onde que eles falaram que tinha o corpo da Priscila, de novo, nada achou. Acharam os ossos, mas os ossos eram de bicho. Depois acharam uma caveira numa moto, fizeram o DNA. Eu fiz de 2 corpos carbonizados em Cabo Frio, DNA, mas nada era da Priscila. Olha, para te falar a verdade, eu queria uma resposta, mas quando era DNA de gente carbonizada, morta, eu ficava torcendo para nada ser da Priscila, porque eu espero ainda encontrar minha filha. Não sei como, nem onde, mas depois que teve aqueles casos nos Estados Unidos, 3 sequestradas, 3 cativeiros na mesma casa, com 12 anos uma, 11 anos outra, 10 anos outra, as próprias mães já achavam que elas não estavam mais vivas. Eu fico pensando que eu posso ser uma dessas no futuro, por que não, entendeu? Eu tenho fé, eu acredito. Até que me prove ao contrário. E como o pessoal fala, né? O desaparecido você tem 50% de chance de estar vivo, 50% de chance de estar morto. Eu fico com esses outros 50%. Mas essa dor é muito grande, porque você não faz parte dos vivos e não faz parte dos mortos, né? Então é pior do que a morte, é um limbo, assim que
Eu falo que eu ando na nuvem todo dia, né? Quem que anda na nuvem? É uma mãe, um pai do desaparecido, porque você tem que se equilibrar nas suas emoções, porque o pior de tudo é o dia a dia. É você acordar e não saber onde está sua filha. É você dormir e não ter uma notícia. Então isso é você escovar os dentes, pensar, minha filha, onde ela está? Será que ela tem higiene? Será que ela tem colchão? Priscila não gostava de trovão, de chuva. Então, quando chove, todo mundo pensa na Pri. Então, isso é muito difícil, você ir driblando essas coisas, o dia a dia. É a pior coisa que tem. Então, assim, é doloroso. É muito doloroso. Eu acho que o amuleto que eu uso é estar com as amigas dela, é fazer um esforço para viver. Mas, assim, eu já era cristã, eu e minha família, e é em Deus que eu encontro força. É na palavra de Deus que eu encontro coisas boas para me manter viva, para não me manter sem ficar louca, porque eu já vi muita mãe ficando maluca, muita mãe morrendo de desaparecidos, porque deixou a amargura, a tristeza chegar num ponto tal que mata. Tristeza mata. Tristeza mata. E mata mesmo, que eu já vi várias mães de desaparecidos morrendo porque não aguentaram. Aliás, quando eu encontrei com os grupos de desaparecidas, de mães, elas perguntaram quantos infartos você já teve? Eu falei, nenhum. Mas hoje eu posso estar nesse rol aí, já tive o meu, já tenho 4 stents. Então, assim, é difícil, porque o coração, eu sinto meu coração contrair, parece que alguém está amassando. Igual você amassa uma folha de papel, eu sinto às vezes, acordo já com meu coração amassado. Então, assim, é na palavra de Deus, Jesus ali, muitos hinos, eu escuto muito louvor na minha vida. E agradeço a Deus por ter me dado Priscila. Nesses 29 anos que eu convivi com ela. E também agradeço a Deus de dar esses ensinamentos, né? No mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, se a pessoa que me dá fé, que me dá vida, foi crucificado, né, pelos humanos, entendeu? O meu sacrifício, a minha tristeza, ele conheceu o que é dor. Não que eu saiba, tem dias que eu até sei conviver com a minha dor, mas tem dias que é muito difícil. Eu tenho que pedir muita força a ele para não fazer uma besteira mesmo, porque dá vontade de você parar com aquela dor. Eu encontrei na luta da delegacia e vi que tem tanto buraco para melhorar a vida dos familiares dos desaparecidos, fáceis e baratas, mas que o governo não está nem aí. Essa dor é só minha. Então, assim, eu penso nas outras mães que não quero que ninguém passe pelo que eu passei, pelo que eu passo. E essas coisas que a gente pode fazer juntas, como eu faço com a Val, com a Ivanise e outras mães, é que me levam a dormir e acordar e crer que tem coisa boa ainda para ser feita,
como encontrei pessoas nessa luta muito boas, muito humanas. Isso me leva a caminhar, tirando, né, lógico, meu filho, meus netos, minha irmã, minhas primas, a gente é muito unido, a minha família, né, a minha nora. Então a gente vai pegando essas coisinhas e a gente vai vivendo um dia depois do outro. Só não posso pensar no Natal de 2015, no aniversário dela em 2015. Então eu vivo hoje, como está aqui, podendo falar, podendo botar a cara da Priscila, porque eu espero que alguém, eu espero mesmo, porque alguém em algum momento viu a Priscila, alguém em algum momento fez alguma coisa. Então eu espero, esses momentos para mim são preciosos, porque eu acho que vai chegar. Essa pessoa tem mãe, vai chegar em alguém que tem um pouco de coração e vai falar, vou ajudar aquela ali. Então eu estou esperando isso na minha vida, esse alguém. O que você realmente acha que você acha? Eu tenho certeza que no fundo, talvez você não diga, mas no fundo você acha que aconteceu alguma tal coisa com ela. O que você acha que aconteceu com ela? Olha, eu para te ser super sincera, eu durante muitos anos eu recusei a pensar que Priscila tivesse morto. Eu achava assim, que Priscila sofreu algum abuso, sofreu algum sequestro. E a pessoa, Priscila é uma pessoa encantadora mesmo. Porque as amigas dela falavam, tia, se alguém, a pior pessoa, se pegar a Priscila, essa pessoa vai se tornar boa. Então eu achava que Priscila foi assaltada, né, na minha cabeça, Priscila tinha sido assaltada. E com isso a pessoa deixou ela longe e ela no trauma, ela deu um branco nela, um lápis, não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, não me conheço, enfim. Aí, isso assim, durante anos, foi assim a coisa que eu achava que tinha acontecido com ela. Mas eu também tenho que falar super sincera com você, 11 anos, chega uma hora que você perde um pouco aquela esperança, você já fica em dúvida se seu sentimento é o sentimento real, se é o que você quer que aconteça. Então hoje, depois de 11 anos, às vezes eu acho que ela realmente foi pega, foi, por ser um caso assim notório, a pessoa matou e não quis. Mas também eu fico assim, receada, que quanto à questão do namorado, nada foi feito, visto, entendeu? Até porque ele deu 2 depoimentos, um na linha direta e o outro na polícia. E se a gente encontrar daqui a 10 anos, se você me perguntar tudo pelo caso da Priscila, eu vou te falar mesmo, você pega tudo que eu já falei, põe um do lado do outro, é a mesma história, não tem outra. O bom da verdade é isso, você não esquece um detalhe. Mas quando é mentira, você começa isso, você faz uma versão, na outra você já esqueceu os detalhes, faz outra. E isso me incomoda bastante, essa questão do namorado e dos depoimentos que não foram iguais. Então assim, hoje, depois de 11 anos, eu não sei se eu mantenho essa mesma coisa, como eu te falei, que foi se você tivesse estado comigo há 5 anos atrás, eu ia falar, pra mim, o que aconteceu foi isso. Hoje, eu não sei, o dia que eu amanheço melhor, eu penso, não, se ela tá viva, deve ter acontecido isso, tá na mão de alguém,
enfim. Mas tem dias que não, tem dias que eu acho que ela não tá mais aqui, entendeu? O que aconteceu foi o pior mesmo. E como a gente vê aí, esses bandidos tem micro-ondas, tem jacaré, tem Rottweiler, enfim, é muito triste. E além de tudo, a gente vive num país que não faz nada por isso. As autoridades, eu estive em Brasília, tivemos lá com aquele ministro que já está morto. Eu acho que foi péssimo ministro da Justiça, Tomás Bastos. Infelizmente, a família está morta, não vou falar que porque morreu virou um santo. Não virou um santo. Foi péssimo, entendeu? E não se fez nada, porque você não tem meios para saber se a Priscila foi pego. Levaram ela para o Nordeste, para onde for. Não precisa nem ser, levaram para Minas e mataram ela, enterraram ela. Eu não vou saber nunca. Porque você não tem medidas, você não tem... É só um programa para unificar todos esses dados. Pode custar um pouquinho caro hoje, mas o que vai melhorar, o que vai resolver a vida de tanta gente e solucionar, que é o mais importante. Mas isso não se faz. Isso não se faz. Porque estão muito preocupados com outras coisas. Então, como às vezes a gente se encontra e fala, a gente está esperando que talvez o filho de um cara muito importante seja vir desaparecido, porque aí as pessoas vão lá de cima, vão fazer alguma coisa. Mas nós não temos um cadastro unificado. As polícias não se falam. São 23 estados brasileiros e não se falam, ninguém sabe de nada. A não ser se for via TV Globo, via Record, SBT. Mas fora isso, se a gente não contar com essa sorte. Como foi na época, tinha um outro caso junto com a Priscila. Ele já estava 6 meses desaparecido, apesar de que pediram um resgate, a pessoa pagou. E já tinha pago, já tinha nada. Aí o caso, quando foi pro Fantástico, o caso da Priscila, desaparecidos, aí se falou do André, das características, e o diretor do IML de Nova Iguaçu viu e falou, parece com aquele que passou pelo IML e ficou como indigente. A pessoa já estava sendo enterrada, já tinha 3 meses como indigente. E se não tivesse sido fantástico, a pessoa está sentada do outro lado do sofá, a mãe dele estaria igual a mim hoje. 11 anos, desesperada, procurando o André. Então isso para mim é uma corda no meu pescoço. Porque você não tem para onde gritar. Porque é difícil. Vamos ver, agora eu estou muito animada com a delegacia, juízes. Fala disso, da criação da delegacia, você falou da DPA, né? É. Fala pra gente agora só da criação da DPA, como que foi, qual foi a sua participação nisso? Então, assim, essas coisas foram me sufocando e vendo o sofrimento das outras mães. E uma coisa era certa, os desaparecidos só com uma delegacia especializada em desaparecidos. Porque é um leque de coisa que pode acontecer, desde o assassinato, a estar num hospital, a estar num abrigo, a estar como mendigo, a estar num prostíbulo na Turquia, enfim. Uma criança que está sendo vendida para o Paraguai, para a França, um bebê que está sendo levado. É tanta coisa, que só uma delegacia especializada e diferente. E aí eu falei, bom, eu vou morrer por essa causa. Já que eu não posso morrer pela Pri, eu vou morrer pela causa. E aí a ONG Meu Rio e a ONG Rio de Paz, com o caso do Amarildo,
começaram a ver, mas não tem uma delegacia, são tantos mil desaparecidos e como é que fica isso? Não fica. Porque o caso estava dentro da de homicídios, como é na maioria do país. Então você já tem uma desaparecida. Você entra, uma mãe entra numa delegacia de homicídios, já pressupõe que morreu. Vai procurar para quê? Já morreu. E é assim que as pessoas faziam. Então, começamos a fazer eles me deram um suporte, o Meu Rio é um suporte na internet para causas. Aí a gente colocou a causa dos desaparecidos. O Rio de Paz faz mobilizações, começamos a fazer mobilizações. Ana Maria Braga, o Zico, meu filho, e começaram também a postar, pedir assinatura. A gente conseguiu mais de 16 mil assinaturas e conseguimos que a imprensa também abraçasse a causa. E por que que não tem? Vamos fazer. E por que que não tem? Por que que não tem? E já estava chegando troca de governo e eu falei, bom, o jeito é a gente se pendurar no Cristo, vamos nos amarrar. Chamamos a imprensa estrangeira e perto desse acontecimento acontecer, a gente recebeu a ligação da Secretaria de Segurança falando que eles tinham dado ok, porque nisso a doutora Marta Rocha, ela me escutou, mandou equipes a Belo Horizonte, que a gente tem uma delegacia muito boa em Belo Horizonte. E dizem que a de São Paulo não presta também, as outras também não funcionam, mas a de Belo Horizonte tinha 13 anos, a mesma delegada, a doutora Cristina, e a coisa funcionava. Era 80% dos casos resolvidos anualmente. E aí foi lá, se gastou dinheiro, mas nada de fazer essa delegacia. Enfim, a gente começou a pressionar a imprensa de novo, mas já foi, já fez, e por que que não faz? Falou que ia fazer, mas não acontece. E aí a gente teve a palavra, né, assinatura, ficou faltando durante um tempo a assinatura do governador, mas saiu. E aí foi feita essa delegacia como a gente pediu, nos moldes que a gente queria, que era de excelência, tinha que ser diferente. Não podia ser só uma delegacia como os outros. E realmente foi feito junto com a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social. Agora estamos fechando com a Secretaria de Saúde. Tanto é que no primeiro mês foi achado 130 pessoas só em abrigos, que estavam desaparecidos, principalmente velhos. Velha gente também. Essa felicidade, no dia da inauguração, a família que tinha voltado lá, a avózinha, o vozinho, nossa, parecia que a Priscila tinha voltado para casa. Então, cada caso desse que volta para casa ou resolve é a Priscila. Então, assim, nós estamos assim com uma delegacia que... E outra coisa, né, porque as mães, coitadinhas, a filha foi sequestrada com 9 anos, já se passaram 10, está com 19, era o mesmo retrato. Quem é que consegue ter passagem, dinheiro de passagem para estar toda semana, fazer o roteiro dos hospitais? Isso não existe, não há ser humano que aguente isso. Então tudo isso, hoje a delegacia faz. Então assim, eu acredito que esse molde também vai ser tanto sucesso que vai se multiplicar nesse país, mas falta a união de todos. Um cadastro único de gente morta, de gente viva, de criança, bebê que saiu do Rio de Janeiro, vai ser pego lá no Espírito Santo, sei lá onde. Então isso é fácil, é só fazer um programa. Vai custar caro na tacada, mas quanto custa uma vida? Quanto custa um caso desse solucionado? Quanto custa? Eu queria que esses governantes, esses ministros me falassem quanto custa uma vida. Então, se pensando que na nossa Constituição o bem maior é a vida, eu posso falar que a vida está custando uma merreca, né? Então,
Eu fico muito feliz, é uma coisa assim que me dá muito gás hoje para continuar vivendo, para eu acordar, ter um sonho, porque ainda tem que melhorar, tem muita coisa para se fazer. Isso é o pontapé inicial, porque agora é a luta para a unificação. Se a Priscila foi levada para o norte, para o sul, para o leste, oeste, eu tenho que saber. Se ela foi enterrada, eu tenho que saber, porque não pode ser assim. Outro dia se encontraram 3.000 corpos identificáveis em São Paulo. Como? Me explica. Peraí só um pouquinho, acabou o cartão. Se você viu esta mulher, Priscila Belfort, ou se souber de alguma informação que leve à sua localização, entre em contato agora mesmo com a DDPA, pelo telefone que está em sua tela, a Delegacia de Descobertas de Paradeiro do Rio de Janeiro, através do Disque Desaparecidos 197, ou simplesmente ligue para 190 e faça sua denúncia. A sua colaboração poderá ser muito importante.